palavra semana passada. O que foi que a gente falou? Né? Da pedra, né? Da vida que tem na pedra ali, quando é ferida, a pedra continua a nos vivificar, nos sarar. Não é isso? E a gente está dentro dessa visão aí do que está acontecendo lá em Goiânia, né? Do jejum de 21 dias, referente ao igrejando. O que é igrejar, né? Criaram essa palavra, o pastor Luiz criou essa palavra do igrejar. Na verdade não existe, mas foi criado. Porque também não existe o desigrejado. Então, para combater o desigrejado, o pastor Luiz inventou o igrejado, né? E eu gostaria de estar trazendo então uma palavra, está lá no livro de Gênesis, aleluia. Gênesis, abre aí. Gênesis capítulo número 1, versículo número 28. Gênesis 1, 28. Amém. Deixa aí. Então, como a gente está entendendo bem sobre igreja, né, durante esses dias aí, tudo que eu estou falando de uns dias para cá, tudo é referente à igreja, né? E hoje eu quero trazer mais uma dessa série sobre igreja. Na verdade, eu queria fazer a pergunta, que eu vou fazer a pergunta e no decorrer de toda a mensagem a gente vai ficar meditando nessa pergunta, tá bom? Mas a pergunta que eu quero fazer para vocês hoje, eu também estou incluído. Por que você está aqui? É a pergunta que eu quero deixar, que não precisa de resposta, mas que você possa ficar meditando. Por que eu estou aqui hoje? Né? Veja bem, hoje alguns irmãos faltaram porque o grupo de alguns jovens têm um evento lá em Haiti, se eu não me engano, e nos convidaram aí, né? Conhecido nosso, nos convidaram aí, e a gente pode estar avisando quem está com os jovens para poderem irem lá, né? Então faltou bastante jovens, tem algum pessoal que não pôde vir, mas você veio. E por que você veio aqui hoje? Qual que é o propósito seu de estar aqui na igreja hoje? Então essa é a pergunta que eu vou fazer. No decorrer da mensagem a gente vai estar tirando algumas dúvidas, tá bom? Para a gente poder entender bem isso, a gente tem que entrar nesse texto aqui, olha bem. E Deus os abençoou. Deus abençoou quem ali? Livro de Gênesis, capítulo 1. Quem que Deus criou no comecinho, no capítulo número 1? Adão e Eva, né? E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai, e enchei a terra. Só até aí. Então Deus deu uma ordem para Adão e Eva, né? Vocês cresçam, frutifiquem, não é isso? Então o crescer e o frutificar era algo que Deus colocou, tipo um princípio básico no primeiro ser humano, não é isso? Então se Adão ali não tivesse errado, nós hoje era para ter um número bem maior de pessoas que tem hoje, porque ia ser algo tremendo. Para começar, a mulher não ia sentir dor, né? Bem assim, de leve. Então olha só como que ia ser algo tremendo, uma bênção de Deus sobre as nossas vidas. Por que Deus deu uma direção para Adão, para ele e Eva crescerem e frutificar? Aí, lá para frente, Eric, nesse mesmo livro de Gênesis, capítulo número 4, versículo número 17. Mesmo livro de Gênesis, capítulo número 4, versículo número 17. A gente conhece a história. Adão e Eva, eles têm o primeiro filho. Qual que é o primeiro filho de Adão e Eva? Caim, né? Caim, ele era uma pessoa boa e assassino, não era? E Caim, o que Caim fez? Adão e Eva tiveram 2 filhos, o mais velho chamava-se Caim, e o segundo, depois ele teve outro filho que se chamava Abel. Então era Caim e Abel. O Abel, ele era uma pessoa bem voltada para Deus, uma pessoa que buscava Deus. Então tinha ali sobre a vida de Abel algo poderoso de Deus na vida dele, e tinha também na vida de Caim. Só que Caim, ele foi movido por sentimentos. Qual que eram os sentimentos que havia na vida de Caim? Sentimentos de inveja, de ódio, de raiva, até o ponto que o primeiro homicídio na Bíblia, a primeira vez que alguém mata alguém na Bíblia, está no livro de Gênesis, capítulo número 4. O que Caim fez? Caim vinha e ele mata Abel. Não é isso que acontece? Caim mata Abel. E esse texto aqui diz isso, que Caim, depois que ele mata Abel, ele vai embora, some. E ele vai para um lugar
que é como a gente está vendo aqui. E conheceu Caim, a sua mulher. Espera aí, isso aqui meu avô pegava eu fazer quando eu não entendia. Ele falou, mas como que Caim conheceu uma mulher se era só Caim e Abel? Como que ele conheceu uma mulher se era só os dois? Não fica uma dúvida? Ué, peraí, se era só Caim e Abel, como que então tinha mais gente? Não fica meio que uma dúvida? Só aqui, ó, né, respondendo essa dúvida aí, não devia, tem que estudar mais, buscar mais, hein? Buscar mais para correr atrás para saber por que tinha uma mulher e por que ele casou. Não foram só Caim e Abel que depois eles, Adão teve filhos, né? Depois eles tiveram mais filhos e Caim acabou casando com uma das suas irmãs, né? E conheceu então Caim, a sua mulher, e eles conceberam e tiveram a Enoque. E a ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome do seu filho, que se chama Enoque. Então veja bem, Caim, ele teve um filho ali, né, com a sua irmã, e naquele tempo não era errado, porque era algo ao qual Deus tinha que dar a direção para Adão e para Eva, para fazer isso, crescer e multiplicar. Não tinha como fazer isso com outro tipo de pessoas, porque era só eles, né? Então estava ali debaixo da bênção do Senhor aquilo ali. Bom, e aconteceu que ele teve um filho chamado Enoque. Essa palavra Enoque no original é uma pessoa que ela dedicada. Enoque no original quer dizer uma pessoa dedicada. E essa geração de Enoque, eles tinham isso. Essa geração de Enoque, eles tinham algo na vida deles que eles eram focados somente em fazer alguma coisa. A geração de Enoque era uma geração focada no fazer. Vocês lembram do que eu perguntei? Qual que é o tema da mensagem de hoje? O que é que você está fazendo hoje aqui? Qual que é o propósito seu na igreja? Por que eu estou aqui? Então a gente está vendo que Deus deu uma direção para Adão crescer e frutificar. O filho dele, um dos filhos dele mata o outro. Ele cria uma cidade, tem uma geração de filhos que se chamam ali os filhos de Caim, que é uma geração que, quando você vai ver, é uma geração que eles só sabiam fazer. Tudo que eles começavam a crescer, eles eram empenhados em fazer alguma coisa. Então eles tinham a habilidade, a palavra correta, a habilidade de construir, a habilidade de fazer. Aí, no versículo de número 4, capítulo número 25, Eric. Isso. Então Adão, ele, conheceu a sua mulher novamente, Eva, e aí ele teve mais um filho, chamou o nome do seu filho de Sete. Porque disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Então ali foi o terceiro filho, no sentido do filho homem, porque as mulheres que já tinham nascidas ali não eram contadas, tá? Mas foi o terceiro filho homem. Então a geração de Abel, a geração de Sete, era uma geração que eles não sabiam, como a geração de Caim, em fazer as coisas. Eles não tinham um dom, assim a gente pode dizer, ou eles não tinham uma dedicação como a geração de Caim tinha, e que a geração de Caim eles eram habilidosos em fazer. Mas já a geração de Sete, eles tinham um cuidado em gerar. Então eu estou falando de duas classes de pessoas. Uma classe de pessoa que faz, e a outra classe de pessoas que gera. Aleluia. Uma classe só faz, e a outra gera. Quando você vê a genealogia de Caim, você vai ver que eles foram os primeiros que fizeram ferramentas de construção, flautas, fizeram vários tipos de coisas. Mas quando você vai na geração de Sete, ele tem um outro filho, versículo 26, que eu não lembro agora o nome do filho, nasceu um filho chamado Enos. O nome desse Enos aí significa adoração a Deus. Ali se começou a invocar a Deus, olha lá. Então se começou a invocar o nome do Senhor, que significava o nome Enos. Então a partir de Enos, de Sete,
Então já nasceu uma geração que era uma geração voltada mais para Deus. E eles não tinham a habilidade de fazer, mas eles tinham a habilidade do gerar. Caim, uma geração que só sabia crescer e fazer coisas. A geração de Sete era uma geração que eles só sabiam cuidar, só sabiam gerar. Gerava um, chegava a gerar o outro, gerar o outro. E aconteceu que chegou a um ponto de que nós estamos falando de um tempo antes do dilúvio, não é isso? Chegou um tempo então, a Bíblia diz que os filhos de Deus, eles olharam para as mulheres, eles tiveram filhos com essas mulheres, e essa geração que nasceu dos filhos de Deus ali, os anjos caídos, deu um nome que eram gigantes e a terra ficou bagunçada, ao ponto de Deus ter que mandar o dilúvio, não era isso? Só que um desses descendentes de Enos, descendente de Sete, foi um que deu continuidade, que era um homem chamado Noé. E Noé, ele fez algo grandioso, ele só fez uma coisa. O que foi que Noé fez? Deus deu uma direção para Noé. Noé, você vai levantar uma arca, você vai construir uma arca, porque eu vou fazer com que toda essa geração aqui acabe. E acontece que você vai falar, quem quiser ser salvo, venha e entre dentro da arca. É isso, não era? Deus dá a direção para Noé. Sabe qual que é o nome de Noé no original? Descanso. É uma geração que estava cansada, então, quando a gente vê, volta lá atrás um pouquinho, a gente vê que era uma geração que eles estavam cansados de fazer as coisas. Então Deus nasce aí Noé, que é da genealogia de Sete, e ele tem o nome de descanso, e Deus usa ele vem, ele constrói a arca. Bom, tudo isso aqui é só a introdução. Deixa eu ir para o esboço aqui. Então, nessa noite aqui eu quero fazer a pergunta, né, que eu já fiz no começo: por que você está aqui hoje? Né? Não precisa falar agora uma resposta certa. Você só pensa naquilo que você acha que o motivo que você está aqui nessa noite. Por que eu venho à igreja? A maioria das pessoas que vêm na igreja e decidem ficar ocupadas em alguma atividade na igreja, a maioria das pessoas vem à igreja e decidem ficar ocupadas em alguma coisa que fazem na igreja, né? Então, estou falando de um tipo de pessoa que tem na igreja. Veja que eu sou pastor e eu não estou falando de que não deve ter isso, claro que tem que ter. Tem pessoas que vêm na igreja e elas ficam somente focadas no fazer. Lembra a geração de Caim? Então elas só focam no fazer. Olha só, frequentam cultos, participam de algum evento, quando é chamado. Mas se você parar para essas pessoas que só vêm no culto para fazer as coisas, e você perguntar e fazer essa pergunta aqui, qual que é o seu propósito? Muitas das vezes essa pessoa ela vai parar, ela não vai entender qual que é o propósito dela. Por quê? Porque a pessoa vem no culto, muitas das vezes faz alguma coisa aqui, e muitas das vezes ela está fazendo com um pensamento de somente fazer. Mas o que Deus espera que nós venhamos a fazer realmente não é fazer, somente fazer. Eu vou fazer porque eu tenho que fazer. Mas o que Deus realmente importa, e Ele quer para nós nessa noite, é que nós possamos ter o entendimento que o que realmente importa é que nós temos que gerar. E nós estamos falando então de igreja. O motivo da igreja estar aqui no Japão, o objetivo que nós temos aqui nessa nação é de gerar o quê? Filhos. E filhos espirituais. Já parou para pensar? E eu volto a frisar, um culto mais para frente, talvez, não sei se eu vou estar aqui ou se já vou ter partido, mas um culto em japonês. Se nós tivermos a mentalidade só do fazer e esquecemos que temos que gerar, só focamos só no fazer, nós podemos fazer coisas bonitas, coisas grandiosas. O povo descendente de Caim, eles levantaram uma torre chamada Torre de Babel. Só que o objetivo daquela geração ali era confrontar a Deus. Então, ainda que a gente esteja unido para fazer uma coisa grande, se não for algo que esteja na direção de Deus, nós podemos estar desagradando a Deus. Por isso que eu falei, foi semana passada que eu falei isso. Às vezes a gente pode estar desagradando a Deus com boas ações.
O que realmente importa para mim e para você é nós estarmos com o coração voltado para gerar, e gerar filhos espirituais. Olha só, é um pouco engraçado, pois quando a gente pergunta, né, qual que é o seu propósito, a pessoa ela não sabe responder. É um pouco engraçado, porque é mais ou menos parecido com uma pessoa que vai trabalhar, só que ela não sabe por que ela precisa ir trabalhar. Então muitas das vezes a pessoa está no automático e ela não sabe o porquê. Muita gente está na igreja faz tempo, mas ela vive sem propósito. Não adianta estar aqui, mas não ter um propósito. E eu já falei o propósito. Não adianta estar aqui só fazendo, sem ter um propósito. Fazer coisas, participar da igreja, mas no fundo está sentindo que falta alguma coisa, que existe ainda um vazio que não consegue explicar. Isso aí é um sentido, é um sinal da qual você está somente fazendo sem ter um propósito. Está fazendo sem ter um propósito. Então vai chegar um momento que vai existir um vazio que você não consegue explicar, e ainda que falta preencher alguma coisa. Quando nós estamos na igreja e sentimos que estamos fazendo alguma coisa, mas ainda tem um vazio, esse vazio aí só pode ser preenchido com o quê? Com Deus. Ainda que você possa estar na igreja, se você tiver um vazio dentro de você na igreja, porque você só está fazendo, esse vazio é do tamanho de Deus. É só Ele que pode preencher. Não é o pastor, não é ninguém, é só o Espírito Santo. Só Deus que você tem que chegar e falar: Deus, eu estou indo, estou fazendo as coisas que eu tenho que fazer, mas eu estou sentindo um vazio, então eu preciso do Senhor na minha vida, né? Então hoje eu quero te ajudar a entender isso, né? Hoje eu quero te ajudar a entender que algo pode mudar na vida, né? De uma forma que você possa ser edificado de uma maneira poderosa nessa noite, tá bom? Então, vamos lá, eu vou deixar os pontos lá para o final, eu vou continuar um pouquinho aqui. O que é que Deus ele sempre quis, desde lá do livro de Gênesis? Qual que é o motivo, por que Deus criou o homem, né? Você sabia que Deus ele sempre teve um sonho? Desde antes de criar o mundo, ele já sabia, ele já tinha um sonho. Qual que era o sonho de Deus antes dele criar o mundo? É que ele queria ter uma família. Olha só, Deus não criou o ser humano para ser empregado dele. Deus não criou o ser humano para ser um robô de Deus, né? Eu vou aqui criar um ser, eu vou pôr instruções, ele vai seguir essas instruções como um robô. E não é assim que Deus fez, né? Tanto que Ele deu algo chamado para nós de o quê? Livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio. Amém? Então, Deus não criou o ser humano para ser um empregado dele. Ele não nos criou só para trabalhar para Ele. Deus, Ele sempre quis ter uma família. Por isso o coração de Deus estava voltado não para Caim, a geração de Caim. Porque a geração de Caim, quando gerava alguém, aquela pessoa ia crescendo, ele já ia sendo instruído somente em fazer alguma coisa. Mas a geração de Sete, que continua em Enos e vai adiante, eles eram ensinados, eles não poderiam ter a habilidade de fazer as coisas, mas eles tinham um coração voltado para gerar filhos. E Deus estava de olho então na geração de Sete, porque Deus ele quer ter família. Nessa nação Deus quer ter família. A nação japonesa é uma nação que Deus quer ter família. Os japoneses que você conhece, os amigos que você conhece, essa pessoa, Deus quer que você fale dele para ela, para ele, para essa pessoa, para que ela possa um dia também estar na onde? Aqui dentro. Porque aqui dentro, como o Robertinho falou, não são as paredes levantadas, não é a parede que é a igreja. Aqui é um local, quando nós reunimos, aí sim se torna igreja. Mas isso aqui no dia de semana, quando não tem ninguém, é só um local. Mas quando nós estamos aqui reunidos, isso aqui agora passa a ser igreja. E sabe o que Deus espera que vai acontecer? Que Ele espera que aconteça? Que nós possamos crescer, frutificar. E ter aí pessoas da qual também possam fazer parte da família de Deus. Estão entendendo agora? Olha só.
Imagine então um pai, para a gente ter uma noção, né? Imagine um pai que sonha ter bastante filhos. Ele não quer ter filhos só para eles fazerem as tarefas de casa. Ele quer ter filhos para poder amar esses filhos, para cuidar desses filhos, para compartilhar a vida com eles e também para ver esses filhos crescerem e lá na frente eles também terem os seus próprios filhos. Deus quer ser avô. Deus é pai, mas Ele quer ser avô também. Então Deus, Ele espera. Quando Ele olhou para a geração de Sete, Ele viu que aquela geração estava fazendo aquilo que Ele tinha falado para os pais dele, para Adão e para Eva: crescer e frutificar. E a geração de Caim só fazia as coisas, mas a geração de Sete era uma geração que ia obedecendo aquela diretriz que Deus tinha dado para Adão e Eva: crescer e multiplicar. Então, crescer é o primeiro passo, e depois multiplicar é o primeiro passo, e depois tem o outro que se chama crescer. Multiplicou, agora tem que crescer, porque é uma coisa a fazer, outra coisa é ajudar agora a crescer. Uma criança, a gente não faz a criança e deixa ali no hospital, né? E deixa ali e vai embora. É assim, quando a criança nasce, o que faz? Pega a criança, traz para casa e ensina ela a crescer. E é isso que Deus espera: multiplicar e crescer, não é isso? Então, imagine um pai que sonha ter bastante filhos. Ele não quer filhos só para ele, mas ele quer que esses filhos comecem a crescerem, né? Deus quer compartilhar a vida dele com esses filhos e espera que eles cresçam também, e lá na frente eles tenham filhos. É isso que Deus sempre quis: ter filhos que também gerassem filhos. Uma família que cresce, que se multiplica, onde as pessoas se amam e cuidam umas das outras. É isso que Deus espera. Deus espera que possamos ter uma família que cresça, né? Que multiplique, onde as pessoas se amem e cuidem umas das outras. Agora a pergunta que fica no ar: será que é isso que nós estamos vivendo hoje? Será que é isso que nós estamos vivendo hoje na igreja? Será que eu consigo, né, como está lá na palavra, lá, crescer e multiplicar, e crescer e amar e cuidar uns dos outros? Não é a palavra do pastor, tá? A gente viu lá a referência, Gênesis, né, capítulo número 1, crescer e multiplicar. Olha só, então esse é o primeiro ponto aqui que eu quero estar deixando. Esse é aquilo que Deus sempre quis desde o começo. O segundo ponto: duas formas de viver na igreja. Então a gente está pegando aqui as coisas, né? Então existem duas formas de viver na igreja. Então, duas formas bem diferentes. Uma é muita gente que nem percebe qual dessas está vivendo. A primeira é de fazer as coisas. Tem pessoas que encaram a igreja dessa forma: eu preciso ir ao culto. Quantos que vieram hoje porque precisam ir ao culto? Eu preciso ir, por quê? Né? Preciso fazer alguma coisa, preciso servir em algum ministério. Quanto mais eu fizer, né, e destaco eu, quanto mais eu fizer, melhor cristão eu serei. Então essa geração aqui, ela está meio que alinhada com quem? Meio que alinhada com Caim, né? Como essas pessoas pensam? Elas acreditam que agradam a Deus através de fazer as coisas. Eu preciso fazer, eu preciso ir, eu preciso estar nesse lugar, porque eu tenho que fazer. Lembra de uma personagem? Tem duas personagens que me vêm à memória agora, uma chama Marta e outra chama Maria. Quem lembra da história? Jesus chega na casa deles lá, a Maria, o que a Maria fez? A Maria sentou aos pés de Jesus e ficou ali, não desgrudou mais. E a outra? A Marta estava fazendo o quê? Corre para um lado e para o outro. Ela estava errada? Não estava errada. Ela estava certa. Jesus chega para um lado, com uma galera, um monte, 12, né? Vamos contar os 12, só os discípulos. Talvez tinha vindo até mais. Mas ela fica tão focada ali que ela esquece que aquele que faz multiplicar o pão estava na casa dela. E ela fica ali e esquece. Então, muitas das vezes essa pessoa,
O DNA da Marta era o DNA do Caim lá. Já o DNA de Maria era o DNA que estava em Sete, né? Olha só. Então sente que precisam ficar ocupadas. Limpam a igreja, cantam louvor, ajudam nos eventos, estão sempre fazendo alguma coisa. E isso não é errado, né? O problema é que quando você vive somente fazendo as coisas, acaba somente focado no fazer e esquece de ter o quê? Relacionamento. Então, quando a gente está fazendo algo na igreja e foca nisso, como a Marta, né? Eu nem pus a Marta aqui no esboço. Então, a Marta estava focada somente no fazer e ela tinha esquecido no quê? De estar junto com outras pessoas, esqueceu de estar tendo relacionamento. Quem é que estava junto com a Maria lá na casa da Marta? Jesus estava ali com os discípulos. Então, se eu estou na igreja somente fazendo as coisas, mas eu esqueço de ter relacionamento com meu irmão, pode ser um princípio do DNA do Caim lá. Olha só, Atos capítulo 2, versículo 42, Atos 2, 42, está escrito assim, ó, tem 3 coisas importantes nesse texto aí, mas a gente só vai falar de um, tá? 3 coisas importantes. Primeiro, e perseverava na doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina? Doutrina é ensinamento. Quem que estava perseverando ali? Eram os irmãos do livro de Atos. Os irmãos do livro de Atos. Então eles focavam naquilo que os apóstolos tinham aprendido de quem? Os apóstolos andaram 3 anos com Jesus, né? Então esses 3 anos que eles andaram com Jesus, eles aprenderam com Jesus. Então aqueles irmãos do livro de Atos, capítulo 2, eles tiravam tempo e perseveravam nesse tipo de ensinamento. O que é que Jesus te ensinou, Pedro? Jesus me ensinou a isso aqui, Tiago. Jesus me ensinou e eles tiravam tempo nisso. Muito bom. Mas eles também paravam, eles também tinham um momento de comunhão. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, a doutrina que eles foram ensinados por Jesus, na comunhão, no partir do pão e orações. 4 coisas, eu falei 3, né? 4. Então, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e orações. Então, quando a gente entra nessa questão de comunhão, é algo que Deus espera que nós possamos ter esse entendimento. Comunhão é muito bom, a gente temos que ter comunhão. E a comunhão que eu falo, não é só o grupo A, vai ficar só no grupo A, não. A comunhão é ter a comunhão geral em toda a igreja. Resumindo bem, simplificando bem, não ter panela. Temos que ter comunhão todos aqui, porque não tem nenhum melhor que o outro. Todos nós somos filhos de Deus, estamos debaixo do mesmo Pai. E Deus espera que nós possamos ter o quê? Perseverar na doutrina e ter também comunhão. O que é comunhão? É você tolerar a fraqueza do outro. Olha só, comunhão é algo principal no amadurecimento da igreja, pois é na comunhão que nós vamos conhecendo, com o passar do tempo, o corpo de Deus aqui na igreja. E nós vamos descobrindo então as qualidades e defeitos de um do outro. Isso se chama comunhão. Você ficar algum tempo comigo, você vai ver que eu tenho minhas fraquezas, minhas coisas ruins também. É questão de tempo. E também, se você passar mais tempo comigo, você vai ver que eu tenho qualidades. Da mesma forma que eu tenho qualidades, eu também tenho meus defeitos. E se eu passar com você, eu vou perceber também. Mas não é porque eu vou ver defeito seu, que eu vou te afastar de você. Eu não quero andar perto, porque eu tenho esse defeito aqui. Não, isso não é essa igreja. Agora, o que é essa igreja? É você ver o defeito no outro e ainda assim decidir compartilhar junto. Andar junto, porque isso vai trazer o quê? Amadurecimento. É isso que essa palavra aí nos ensina. Vai trazer amadurecimento. Olha só, você conhece o nome de todo mundo que senta ao seu redor, aqui no culto? Você sabe o nome dessa pessoa que está do seu lado, atrás, na frente? Quando foi a última vez que alguém da igreja ligou para você, só para saber como você estava? Para mim não vale, direto ligo, né? Se você subisse da igreja, alguém iria sentir a sua falta? Ou só notaria que faltou alguém para fazer aquele serviço? Sabe o que acontece com quem vive assim? Com o tempo,
a pessoa ela começa a ficar cansada, a pessoa que só fica no fazer. Vai chegar um tempo que ela começa a ficar cansada. Por quê? Porque ela não tem comunhão. E quando ela não tem comunhão, o que acontece? Ela começa a olhar. E ela começa a pensar assim, ó. Ela faz, mas sente um vazio por dentro. Parece que tudo aquilo que ela faz não dá resultado nenhum. Então ela para pensar e percebe que está na igreja há muito tempo e não tem amigos de verdade. Não tem ninguém que realmente a conheça. E aí essa pessoa ela quer ir para fora e ela quer ser o quê? Uma ou um desigrejado. E nós estamos falando de igreja, para ser o quê? Igrejado. Ficar cansado dentro da igreja porque está fazendo as coisas e se deparar no momento que você acha que não tem amigo dentro da igreja, na verdade amigo não é a palavra correta. Porque nós temos um pai espiritual, que é Deus. Então na igreja não tem esse negócio de amigo, mas tem um negócio chamado o quê? Quando saúda os irmãos, saúda como? A paz do Senhor o quê? Irmãos. Um fala, a paz do Senhor, amigos. Porque nós somos irmãos em Cristo. Estamos embaixo da aliança em Cristo. Amém? Olha só. Para pensar. Essa pessoa, quando ela está há muito tempo na igreja, ela se sente vazia porque ela olha ao redor e ela se vê vazia porque ela somente vê que não tem um amigo. Então ela se vê perdida dentro da igreja. Não tem ninguém que realmente a conheça. Isso realmente é triste, mas acontece. Isso acontece pois deixamos de praticar o que está escrito no livro de Atos. E o livro de Atos diz lá que eles perseveravam nos ensinamentos de Jesus, na comunhão, e eu não vou nem entrar na parte do pão e nas orações, mas só essa parte aí, na comunhão. Então quando eu tenho comunhão com o meu irmão, eu sei os defeitos, mas também sei as qualidades dele. Da mesma forma que eu tenho qualidades, eu também tenho os defeitos. Mas não é porque eu vejo o defeito do meu irmão, da minha irmã, que eu vou afastar dele ou dela. Mas eu tenho que também caminhar, porque isso vai gerar em mim o quê? Amadurecimento. Amém? Então, esse é um dos primeiros dessas duas formas de viver na igreja. Então, a primeira é a forma do fazer. A segunda é a forma do gerar. Amém? A forma do gerar já é diferente. A forma do gerar são pessoas que entendem que existe uma forma diferente dentro da igreja. Qual que é? Essas pessoas descobriram que Deus não quer que apenas façamos coisas. Esse tipo de pessoas que têm essa vontade de gerar filhos, elas entendem que Deus quer que nós cuidemos um dos outros. É preciso fazer? Sim, é preciso. Mas é também preciso que nós possamos o quê? Cuidar um do outro. Deus quer que cuidemos um dos outros. E olha só, e isso é mais importante também, que ajudemos pessoas a amadurecer. E vocês lembram agora que eu falei, quando a criança nasce, nenhuma mãe deixa a criança no hospital e vai embora. Depois que tiver 18 anos, ela volta lá e pega a criança. Não é isso. Então a mãe ela vai ensinar, a mãe e o pai vai ensinar a criança a crescer. Só que Deus espera que os filhos deles também ajudem os irmãos mais novos a crescer. Eu, como irmão mais velho, eu tenho que olhar para o meu irmão que está chegando agora, que tem falhas, e eu não posso afastar dele. Eu tenho que chegar nele e falar, olha, e aos poucos, e ensinando ele a dar os primeiros passos. O problema é que muitas das vezes, abre aí, Hebreus capítulo número 4, essa aqui, acho que é Hebreus 4 aí, deixa eu achar aqui rapidinho, Hebreus capítulo número 4, espera aí que esse aqui é um pouquinho forte esse negócio aqui. Eu estou falando de quem está chegando agora, amém? Quem está chegando agora, tem pouco tempo. Para mim, tem alguns irmãos que a gente já tem 20 anos de caminhada cristã. Então, se a pessoa fala tem 10 anos, a gente vê, falta um pouco ainda, né? Então, a gente tem que estar ensinando ainda. Eu estou falando de quem está chegando agora. Porém, deixa eu ver aqui. Então, eu
não tinha separado esse texto, mas eu sei que está lá em Hebreus, capítulo número 4. Bom, ele vai falar o seguinte, que chega uma hora que já não é para a pessoa estar mais tomando leite. Porque leite é para quem? Leite é para criança. Então chega uma hora que a pessoa tem que estar comendo comida mais forte, comida sólida. Então muitas das vezes a pessoa já não é uma pessoa que está chegando agora, que já precisa de atenção para que ela possa crescer. Já tem muito tempo que está aqui, ou que está aqui que eu falo, que está caminhando na igreja, mas ainda não amadureceu. Então isso aqui já é um pouquinho diferente. Eu estou falando de pessoas que estão chegando agora, que precisam que a gente ajude a caminhar, porque nós somos igreja, né? Olha lá, Hebreus 5, amém, Hebreus 5. Porque qualquer que ainda se alimente de leite, olha aí, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Vai 14, vamos ver. Mas o mantimento sólido é para os adultos, perfeitos, os quais em razão do costume têm o sentido exercitado. Para o quê? Discernir tanto o bem como o mal. Então isso aqui está falando de maturidade. Olha bem, pessoas que entenderam algo diferente, elas descobriram que Deus não quer que apenas façamos coisas, Ele quer que cuidemos um dos outros e também ajudamos as pessoas que chegaram agora a amadurecer também. Então esse é o tipo de geração que é a geração que gera filhos. Amém? Arigato, era capítulo 5:13, né? É isso, 5:13. Olha lá, continuando. Como que essas pessoas da geração que quer gerar filhos, como que eles pensam? Eu vou investir tempo nas pessoas. Lembrou da outra geração que é de fazer? Eu preciso fazer. Essa geração aqui, ela precisa, o novo estilo, o tipo diferente que tem também na igreja, que é esse do gerar, eles pensam assim: eu vou investir tempo nas pessoas, vou ajudar alguém a conhecer mais de Deus, vou cuidar de alguém que está começando na caminhada agora. As atividades são importantes, mas as pessoas são mais importantes ainda. Então veja bem a diferença dos dois. Crescer e multiplicar. A geração de Caim só era voltada no fazer. Já a geração de Sete, que era de gerar, eles tinham também esse entendimento de gerar para cuidar. Eu vou investir tempo nas pessoas, vou cuidar de alguém, vou ajudar essa pessoa a conhecer mais de Deus, vou cuidar de alguém que está começando. Atividades são importantes, mas pessoas são mais importantes ainda. A diferença: essas pessoas também fazem coisas, também servem, também participam, mas para elas tudo isso é um meio de estar perto de pessoas e ajudá-las a crescer. Então elas não deixam de fazer, elas fazem também, mas elas veem isso uma oportunidade para estar perto de alguém, para ajudar essa pessoa a crescer. Aí aqui uma ilustração. É como a diferença entre uma mãe que só dá comida para o filho e uma outra mãe que cuida, conversa, ensina, dá comida e está presente. As duas estão fazendo coisas, mas só uma está construindo um relacionamento e gerando vida. Viu só a diferença? Duas mães, uma só dá comida, não faz mais nada, só deu ali a mamar e foi embora. Agora a outra vai lá, dá comida, conversa, ensina e está presente. As duas estão fazendo coisas, mas é só uma que está gerando relacionamento. Quem vive assim pode até fazer menos atividades, mas tem amigos verdadeiros na igreja. Tem pessoas que ligam quando percebe que alguém não veio. Tem gente que está ajudando quando outros começam a chegar na igreja. Você não está sozinho. Sabe ainda o que é melhor? Essas pessoas não vivem cansadas. Não vivem cansadas da vida da igreja, que passam voltados com a igreja, e da vida secular também. Elas vivem realizadas porque entendem que estão cumprindo um propósito. E elas entendem que estão cumprindo um propósito. Lembra no começo que muitas vezes a pessoa está fazendo as coisas, ela não entende qual é o propósito dela.
Por que ela não entende? Porque ela só está fazendo. Agora, se ela está gerando, não é só gerar e deixar, ela vai estar gerando e ela vai estar cuidando de uma pessoa. E quando essa pessoa começa a cuidar dessa pessoa, ela começa então a ter entendimento que ela tem um propósito. Qual é o propósito? Eu preciso cuidar de alguém. Quando você passa tempo cuidando de alguém, você vai ver quão prazeroso é. Tem desafios? Líderes de célula, tem desafios? Tem desafios. Mas é prazeroso quando você vê que alguém começou a caminhar, está indo na sua célula, e essa pessoa começa a desenvolver, e essa pessoa não demora muito, começa a trazer também pessoas para a célula. Isso é o propósito que Deus espera, gerar filhos, os filhos espirituais. E a pergunta que eu faço, qual dessas duas você tem vivido? Qual dessas duas? Agora eu não quero que você pare e pense. Se eu tivesse visto, eu pisava nela aqui. Eu vi caindo, pastor, eu tenho tosse. Aleluia. Amém? Então olha só, agora eu quero que você pare e pense. Não precisa responder agora em voz alta. É entre você e Deus, né? Você está cansado da igreja? Não precisa responder. Você sente que faz muitas coisas na igreja, mas nada muda? Que não tem resultado? Você se sente sozinho ou sozinha? Mesmo estando rodeado de pessoas, parece que ninguém te conhece. Você está vindo na igreja por obrigação, o pastor está obrigando? Ou você tem medo do que vão pensar de você? Ou você pensa que Deus vai te castigar por você não vir na igreja? Tem alguém que você está cuidando? Alguém que você está ajudando a crescer na fé? Alguém que te vê como exemplo? Você está vindo porque tem alguém que te vê como exemplo e você não pode faltar. Por quê? Porque você tem alguém que te vê como exemplo. Se você parasse de vir na igreja, qual seria o impacto? Só notariam a sua falta, só notariam que falta alguém para te fazer aquela tarefa? Só sentiria a sua falta se você estivesse fazendo alguma tarefa? Alguém sentiria a sua falta, da sua presença, do seu cuidado? Então, são algumas perguntas que não precisam responder agora, tá? São perguntas que doem. São perguntas que doem, eu sei. Mas às vezes precisamos sentir essa dor para podermos despertar. Por que você vem na igreja? Às vezes é preciso fazer esse tipo de pergunta para que a gente possa ser desperto. O que Deus realmente quer de você? Já chegou numa conclusão? Aí agora, já partindo já para o final. O que Deus realmente espera de mim e de você? Todos nós estamos juntos. Deixa eu te contar um segredo. Deus não está cobrando uma lista de tarefas de você. Sabe que Deus ele não está fazendo um cacunim lá do céu. No dia que você falta à igreja, ele põe um X. Ele veio no culto, então Deus vem no calendário, no calendário, como que é? No negocinho dele lá, no Word dele lá, ele vai, o Marcos veio no culto, aí ele faz o check, o verdinho assim. Deus não está aí para isso. Olha só, Deus não está cobrando de você uma lista de tarefas. Deus não fica lá no céu com uma prancheta, marcando quantas vezes você veio ao culto, ou quantas coisas você deixou de fazer na igreja. O que Deus realmente quer é ver você crescer e se tornar parecido com Jesus, e ainda ajudar outras pessoas a crescerem também. O que realmente importa para Deus, como lá no começo da geração de Caim, para Deus importava a geração do fazer, para Deus importava a geração do gerar. Então o que Deus espera de mim e de você é que nós possamos gerar. Não me importa o que você está fazendo ou não. Seu coração está voltado para onde? Lembra de Marta e Maria? O coração de Maria estava onde? Nos pés do Senhor. E quando ela estava nos pés do Senhor, o que Jesus fala para ela? Marta, tu anda muito afadigada, né? Maria, ela escolheu o quê? A melhor parte, e isso não será tirado dela.
Então, o que Deus espera de mim e de você é isso. Ele quer que eu e você realmente cresçamos e nós possamos nos tornar parecidos com Jesus e ajudar também pessoas a crescer. É como um pai que não quer que o filho só trabalhe para ele. Ele quer que o filho cresça, amadureça e também seja pai e cuide de outras pessoas. Eu não sei quantos aqui já são avós, né? Mas eu, o Dalton, a Sandra, né? O irmão Jurandir, nós já somos avós. O irmão Jurandir já é bisavô, olha que bênção. Então nós já somos avós, né? Lá no fundo tem os irmãos que são avós. Isso que traz prazer. Nós geramos filhos e nós podemos ver os filhos dos nossos filhos. E quem sabe Deus nos dá o privilégio de ver os filhos dos nossos filhos. E é isso que Deus espera. Às vezes nós não podemos fazer isso no físico, mas Deus espera que nós possamos fazer isso no mundo espiritual. Você não precisa ter muita idade, você não precisa ser adulto, uma pessoa, né, com 30 anos para lá, não. Você pode ser um jovem que já gere filhos espirituais. Como? Sendo uma referência. Eu gosto muito de um versículo que o apóstolo Paulo ele fala assim, faça aquilo que eu faço, porque eu faço aquilo que Jesus está fazendo. Mais ou menos assim, esqueci a hora. Mas esse texto, o apóstolo Paulo, faça aquilo que eu faço, porque eu copio os passos de Jesus. Então faça as coisas que eu faço. Ele está falando, depois eu vou buscar e eu vou até trazer uma mensagem sobre isso aí. Ele está se colocando como uma referência para uma igreja, né? Sigam os meus passos, porque os meus passos são aqueles que eu aprendi com o Senhor. Então, para a gente gerar filhos, o apóstolo Paulo, ele chega a um ponto que ele fala assim: sinto dores de parto pelos filhos que eu gerei. Não é meio contraditório? Homens, quem sente dor de parto? Homem não sente dor de parto. Por quê? A gente não tem útero. Isso aí não é para nós. Mas o apóstolo Paulo, ele sentia dores de parto pelos filhos que ele gerava. Sabe onde que o apóstolo Paulo estava? Preso. E ele sentia dores de parto pelos filhos que ele gerava, através das cartas que ele mandava para as igrejas. Sejam meus seguidores, como eu sou de Cristo, assim que ele falava. Então, se a gente começar a ter esse entendimento, que a gente precisa gerar filhos, nós vamos estar fazendo com que a igreja ela possa fazer um papel grandioso aqui nessa nação. A geração do fazer e a geração do gerar. Nós somos a geração do gerar, amém? Amém. Tudo que eu falei do fazer não é para nós, a gente tem que falar porque é algo que precisa se falar, para a gente poder ter um entendimento. Mas nós, na verdade, nós estamos aqui, e eu sei que vocês estão aqui, porque o coração de vocês é um coração de gerar. É um coração de gerar. Por isso nós estamos aqui nessa noite. Por isso que a gente enfrentou um frio, lá fora está frio, começou a fazer um frio, chuva. E a gente ainda decidiu vir na igreja, porque dentro de nós tem um desejo de gerar. Olha só, o propósito de uma árvore não é somente existir e parecer bonita, né? A árvore ela não tem só essa função, né? Qual que é a função de uma árvore? A função de uma árvore é que ela possa gerar frutos e gerar novas árvores. Um pé de manga, coisa maravilha, né? Pé de manga, né? A manga, você pega a manga ali, você chupa ela, joga a semente do lado. Se cair, dependendo onde cai, passam os dias, está lá o pezinho de manga nascendo. Quem já viu? Goiaba, a mesma coisa. Então, o propósito de uma árvore não é somente dela existir e parecer bonita. O propósito dela é dela gerar frutos e dar novas árvores também. Do mesmo jeito, seu propósito aqui não é somente frequentar a igreja. Deus não quer que você fique só fazendo, Ele quer que você também gere vida nas pessoas. Hoje nós falamos sobre duas formas de viver na igreja: a forma do fazendo as coisas, que é ficar ocupado, e o de gerar vida, que é investir tempo nas pessoas e ajudá-las a crescer. A pergunta que fica: qual dessas duas formas você quer viver? Para quem está cansado, se você está cansado de fazer e não ver nada mudar, hoje pode ser o dia de um novo começo.
Você pode começar a viver de um jeito diferente a partir de hoje. Para aquele que se sente sozinho dentro da igreja, se você se sente sozinho, mesmo estando aqui há tanto tempo, talvez o problema não seja você. Talvez seja só o modo errado, o modo operante, o modo de fazer coisas, ao invés de você estar aprendendo a gerar relacionamento. Para quem quer mudar, né? Se você quer viver um propósito de verdade, então aqui está o desafio. Se você quer realmente ter uma mudança, aqui está o desafio. E esse desafio é o que nós vamos fazer na célula, tá bom? Aleluia. Falei que ia deixar para o final os pontos, né? 3 pontos que a gente vai discutir na célula, ou vai compartilhar na célula. Primeiro ponto: pare de tentar fazer tudo. O que é isso? Se você não precisa estar em todos os ministérios, escolha um onde você realmente pode fazer a diferença. Tá bom? Segundo, isso aqui para a gente fazer na célula, tá? Segundo, escolha alguém para você cuidar. Pode ser alguém que está chegando agora, pode ser alguém que está desanimado, pode ser um amigo que precisa de ajuda para crescer na fé. Ajude apenas uma pessoa, não precisa ajudar 2, ajude somente uma pessoa. Comece pequeno, tá bom? Terceiro ponto: invista tempo nessas pessoas. Chame para conversar, pergunte como ela está de verdade, ore com ela, ajude ela a entender a Bíblia, leia a Bíblia junto e anote as dúvidas. Seja um amigo que você gostaria de ter. Seja um amigo que você gostaria de ter. Se você fizer isso, a sua vida vai mudar. Quais são os pontos então que nós vamos fazer na célula? 3 pontos. Pare de tentar fazer de tudo. Escolha alguém para você cuidar. Isso. Invista tempo nas pessoas. Isso. Primeiro, pare de tentar fazer tudo. Escolha alguém para você cuidar. E terceiro, invista o tempo nessa pessoa. Aí você fala: eu não sei qual é o meu propósito. Presta atenção. Se você fizer isso, a sua vida vai mudar, porque você vai finalmente entender qual é o seu propósito. Você vai sentir que está fazendo diferença de verdade na vida de alguém. E sabe o que é mais incrível? Aquela pessoa que você cuidou vai crescer e vai cuidar de outra pessoa também. E assim a família de Deus cresce, não só em números, mas também em amor de verdade, em amor verdadeiro. Isso é ser igreja. Cada um que se louvor para me ajudar aqui. Aleluia. Geração, somos a geração que gera, amém? Não somos a geração do fazer. A geração do fazer, ela foca somente nisso e deixa de ter relacionamentos. Já a geração do gerar, é a geração do gerar filhos, é a geração que gera e também cuida e ajuda a crescer. E isso que Deus espera de nós aqui nessa nação. Você consegue pensar agora numa pessoa que você pode investir o tempo na vida dela? Você consegue imaginar agora, seja um amigo japonês, ou alguém da fábrica, da escola, alguém que você, conforme foi ministrando, o Espírito Santo trouxe na sua cabeça, essa pessoa, invista tempo nela. Porque é isso que Deus espera de mim e de você nessa noite. Nós possamos investir um tempo nessa pessoa. Você vai convidar ele ou ela para a célula. E conforme ela for vindo na célula, ela vai estar sendo alimentada com o leite espiritual. E isso vai gerar nela o quê? Um crescimento. E ela vai começar a frequentar a célula. Não demora muito, ela vai estar vindo na igreja. E você vai poder vivenciar isso. Você vai poder vivenciar isso. Se na sua célula não tem aparecido visitante, toda a célula, se aparecer um visitante, invista tempo nesse visitante. Por quê? Porque você fazendo isso, você vai estar de acordo com isso que foi falado hoje. Não seja a geração do fazer, mas seja a geração do gerar. Somos a geração que gera. Amém? Para finalizar, enquanto o ministério está tocando um pouquinho,
quero que você pense nisso. Eu só estou aqui fazendo coisas ou estou gerando vida em alguém? Não precisa responder agora. Deixe essa pergunta trabalhar no seu coração nessa semana. Estou aqui só fazendo coisas ou estou gerando a vida em alguém? Deixe essa pergunta trabalhar no seu coração durante essa semana. Se você sentir que precisa mudar, Deus vai te mostrar como, Deus vai te dar uma orientação. Ele só estava esperando você perceber isso, que existe um jeito melhor de viver do que a forma de somente fazer. Eu quero convidar os irmãos a se colocar em pé. Não sei se deu para passar tudo aquilo que esse texto pode nos orientar nessa noite, mas deu para entender, irmãos? Existe um propósito no coração de Deus, e o propósito do coração de Deus é ter uma família. Aleluia. Só que quando eu ser humano, falho como sou, eu olho as cadeiras vazias, eu falo, está faltando pessoas na família ainda. E sozinho eu não consigo. Mas se cada um de nós se dispusermos a estar fazendo o convite a uma pessoa, para essa pessoa não precisa nem vir na igreja. Essa pessoa pode ir, você convida ela para ir na cela. Se você convidar essa pessoa a ir na cela, e se essa pessoa for a primeira visitante da célula, invista tempo nela. Líder de célula, líder em treinamento, a pessoa que é a responsável, a dona da casa, anfitrião, invista tempo. Porque eu creio que é assim a forma na qual a igreja ela vai estar, além de estar crescendo, fazendo o propósito que está no coração de Deus. Amém? Todos entenderam? Nós vamos estar orando agora, a Gisela Louvor vai estar tocando louvor, nós vamos cantar e você pode estar colocando essa pessoa que você lembrou agora, você coloca essa pessoa em oração agora, e você faz uma aliança com Deus. Deus, eu vou estar buscando trazer essa pessoa, não porque o pastor falou, mas porque eu entendi a palavra, eu entendi que isso é um propósito do coração do Senhor, então eu vou estar me empenhando, vai estar trazendo, aí é com você e Deus nesse exato momento, tá bom? Então vamos ficar adorando. Graça e paz, igreja. Bora pro nosso Chuchu News da videira. Como não? Sexta-feira, dia 31, tem cultos radicais livres às 20 horas. E cadê os radicais? Tá todo mundo aí. Apareceu, isso mesmo. Próximo sábado tem a Santa Ceia. Não faltem. Venham, porque vai estar demais, hein? Recepção. Não é por nada, não. Como sempre, né? Porque a nossa igreja arrasa nessas coisas, né? Nós gostamos dessas bagulhas. Eita Deus. Que mais? Dia 2 tem oração dos homens no Parque do Rô. É para confirmar, o pastor vai confirmar o horário no sábado, tá? Cursos terças e quintas, normal, e todas as células estarão normalmente acontecendo. Então, como o pastor disse, bora ver se a gente traz os visitantes. Acha esse povo aqui perdido nessa cidade de Jesus. Tá difícil, né? Mas vamos trazer. Amém? Amém. É isso. Amém. Pastor. No escuto do fim de ano, conversando com a pastora Souza, mais cedo antes do culto, a gente está querendo, a gente está com a vontade de criar um coral. Então, os irmãos que quiserem participar, tiverem interesse de participar do coral, vai participar do culto, né? A gente vai estar aqui em cima para ajudar a gente a cantar aqui, né? As meninas vão estar cantando e nós vamos fazer um grupo de coral. Então, quem tiver interesse de ensaiar, de entregar o seu talento, né? Para Deus, na obra, aqui na hora do culto, nós vamos estar informando os dias que vai ser ensaio, alguma coisa, ou pode ser depois do sábado, mas mais detalhes nós vamos estar passando nos próximos sábados ou nos grupos, né? Com os líderes de célula. Tá bom? Então, quem tiver interesse de participar do coral, entrar em contato com o seu líder de célula. Amém. Amém.